Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver mais um problema de geometria. Hoje vamos trabalhar com este retângulo ABCD e perceba que nós temos por hipótese esses três segmentos pontilhados que estão tocando a base desse retângulo nos pontos M, P e D. Além disso, esses segmentos pontilhados eles formam esses ângulos alfa, beta e gama. A gente quer provar que se todos esses segmentos aqui forem iguais, ó, esses quatro segmentos forem iguais, AB igual a AM é igual a MP, que é igual a PD, então a soma de alfa mais beta mais gama resulta em 90 graus. Bom, a primeira coisa que nós observamos é o seguinte, é com respeito a este triângulo daqui, ó. Como esse segmento é igual a esse, então esse triângulo, ele é um triângulo isósceles e é um triângulo isósceles retângulo, né? Porque temos este ângulo de 90 graus. Então o alfa a gente já sabe que vale 45 graus. Aqui nós temos um ângulo de 45 graus e o próprio alfa, ele vale 45 graus. Essa é a primeira observação. A segunda observação é o seguinte, né? Que se a gente olhar para esse triângulo daqui e olhar o 45 como sendo um ângulo externo a esse triângulo, então pelo teorema do ângulo externo, o 45 tem que ser maior do que o beta. Então a gente coloca assim, ó, o beta obrigatoriamente tem que ser menor do que 45 graus. E se a gente olhar para esse triângulo daqui, esse triângulo um pouco maior, novamente o 45 graus é o ângulo externo dele. Logo, o 45 graus tem que ser maior do que o gama, né? Porque o 45 é o gama mais aquele ângulo lá de cima, né? Teorema do ângulo externo. Então, o gama, de igual modo, né? Gama tem que ser menor do que 45 graus, estritamente menor, né? Tanto beta quanto gama. Ou seja, beta mais gama tem que ser menor do que 45 mais 45, tem que ser menor do que 90 graus. Perceba que a gente quer mostrar que beta mais gama vale 45, né? Porque nós queremos provar que alfa mais beta mais gama dá 90. A gente já sabe que o alfa, ele vale 45. Então, precisamos provar simplesmente que o beta mais gama também vale 45 para que a soma resulte em 90 graus. E agora o que nós podemos fazer? A gente pode olhar para esse triângulo daqui, o triângulo ABP, e aplicar a tangente de beta, né? Porque a tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Só que esse cateto aqui, ó, vale a metade desse, né? Porque todos os segmentos, né, AB, AM, MP e PD são iguais. Então, a tangente de beta, vamos colocar assim, lá em cima, ó, tangente de beta é igual, se eu chamar isso aqui de x, então aqui seria x, aqui seria x, aqui seria x. Vai ser x dividido por 2x, ou seja, 1 sobre 2. Essa daqui é a tangente de beta. Agora, se a gente olhar para esse triângulo maior e aplicar a tangente de gama, vai ser o cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 3x. Então, a tangente de gama vale 1 sobre 3. X dividido por 3x dá 1 sobre 3. Como a gente quer saber quanto que vale gama mais beta, então vamos aplicar a tangente de gama mais beta. Quanto que vale a tangente de gama mais beta? Bom, a gente conhece a fórmula da tangente de soma, né, de ângulos. Isso daqui é igual a tangente de gama mais a tangente de beta. Tudo isso dividido por 1 menos a tangente de gama vezes a tangente de beta. Portanto, quanto que vai resultar essa expressão? Então, vou colocar um sinal de igual para cá e aqui. Bom, a tangente de gama vale 1 sobre 3. A tangente de beta vale 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 menos tangente de gama, que vale 1 sobre 3, vezes tangente de beta, que vale 1 sobre 2. 1 sobre 3 mais 1 sobre 2 dá 5 sobre 6. E aqui embaixo também vai dar 5 sobre 6, né? Porque esse 6 aqui vezes 1 dá 6, 6 menos 1 dá 5, vai dar 5 sobre 6.
Vai ficar 5 sobre 6 em cima, 5 sobre 6 embaixo, então o resultado dá 1. Logo, o que acontece? A gente sabe que a tangente de gama mais beta vale 1. E como gama mais beta é menor do que 90 graus, a gente sabe que o único ângulo é entre 0 e 90 graus, cuja tangente dele vale 1, é o próprio 45 graus. Né? Tangente de 45 graus vale 1. Então, gama mais beta vale 45 graus. E, portanto, alfa mais beta mais gama vale 90 graus, né? Porque o alfa vale 45, o beta mais gama vale 45, 45 mais 45 dá 90, e essa, portanto, vai ser a nossa resposta.